Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. No 6. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Irmãos, eu creio que essa palavra todos nós sabemos, nós conhecemos. Quem nunca ouviu essa palavra? Mas nós temos que olhar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, não como uma história, não como algo que ficou registrado. Uma história que a gente lê em outros livros, né? Uma história. Mas nós temos que pegar a palavra, porque a própria palavra testifica e afirma que ela é viva e ela é eficaz, e quando ela vem, ela leva para o Pai algo. Ou seja, ela traz e leva, ela não é vazia, entende? Então, não é só uma história que eu estou acostumada a ouvir, não é só uma história que eu conheço, é a palavra viva de Deus. E cada vez que ela vem para cumprir aquilo que o Senhor determinou. Então, essa história, essa palavra, esse texto, fala aqui de Lázaro, que era amigo de Jesus, que Lázaro, Marta e Maria, que andavam com Jesus, recebiam Jesus na sua casa. E a palavra ainda fala que Jesus amava eles. Amava os 3. E aí fala que um determinado dia, Lázaro adoeceu, ficou enfermo. Marta e Maria prontamente correram, mandaram avisar a Jesus, porque Jesus sempre estava presente na casa. Volta e meia, Jesus estava ali, conforme nós lemos em outros versículos, em outros livros. Jesus estava presente. Mas, nesta ocasião, Jesus não estava presente, não estava na casa. Mas, eu creio aqui, até mesmo pelo andar do texto, pelo que a gente continua lendo, Jesus não estava presente, mas ele nunca tinha deixado de estar com eles. Nunca, não estava a presença dele ali não estava como homem, mas a presença divina, a presença de Deus sempre acompanhou. Porque eles eram amigos de Jesus. Eles eram amigos, eles andavam com Jesus. Então a presença do homem, o homem Jesus encarnado não estava ali, mas a presença a divina de Jesus com certeza estava com eles. Porque a palavra garante ainda hoje que Jesus falou, mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, o amigo, que não vai nos deixar só. Então, de alguma forma, mesmo Jesus encarnado, eu acredito que Jesus estava presente. Como Jesus ainda está presente hoje, na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. E quando elas mandaram avisar a Jesus, porque vai atrás, mandou alguém, algum servo, não sei, vai atrás, avisa Jesus que aquele que ele ama está enfermo. E aí a palavra fala que Jesus, quando encontraram Jesus e deram a notícia, ele falou assim, esta enfermidade, aqui no 4, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, eu creio que quando aqueles mensageiros voltaram até Betânia, e aí Marta e Maria falaram, encontraram Jesus? Sim, encontramos. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o teu coração. Então, encontrou, é amigo de Jesus, tem um relacionamento com Jesus, é de coração, é sincero, é genuíno. Buscou, encontrou, porque é isso que a palavra do Senhor garante. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. E quando buscou e encontrou, recebeu uma palavra.
Avisa que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Então, eu acredito que com aquelas mulheres, uma era serva, né? Acirrada, servia pra caramba. Marta adorava servir a Jesus e entregar o melhor dela para Jesus. Já a outra adorava, era adoradora. Todas as vezes que a palavra fala de Maria, fala que ela estava sentada ouvindo a Jesus, ela estava prostrada aos pés ouvindo a Jesus. Então, quando Jesus mandou de volta uma palavra, olha, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, eu imagino a expectativa daquelas mulheres. Não é para a morte, então vamos ficar em paz, vamos encher o nosso coração de esperança, porque nós agora buscamos ao Senhor e encontramos. E Ele ainda nos enviou uma palavra dizendo que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, está me entendendo? Mas, como nós conhecemos bem a história, o que aconteceu? Lázaro morreu, não morreu? Morreu. Lázaro morreu. E agora? E a esperança? E a expectativa daquelas mulheres, daquela serva acirrada, daquela adoradora? Então, isso nos faz entender uma coisa. Deus não tem preferência. Ele ama todos igualmente. Mas não importa que seja amigo, não importa que seja adorador, não importa que seja servo, não importa. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai fazer as coisas do jeito que Ele tem que fazer. Mas o que salta ao meu coração aqui é que Ele não deixou elas vazias, entende? Elas buscaram a Jesus. E apesar de Ele não ter vindo, Ele mandou uma resposta, Ele mandou uma palavra, Ele liberou uma palavra. Palavra essa que encheu o coração de esperança. Mas a palavra não se cumpriu. Será mesmo? Então isso traz uma lição para a nossa vida também. Você buscou o Senhor e Ele te liberou uma palavra. Não é para a morte. O Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Não é para a morte. Não é para vergonha. Não é para desonra. Mas é para a glória de Deus. Então eu me coloco no lugar daquela adoradora, daquela serva. Receber a palavra, encher o coração de esperança e de alegria, certas de que o irmão não vai morrer, porque foi isso que Jesus falou. Mas passados-se 2, 3, não sei quantos dias, porque aqui fala que depois de 4 dias ele já estava sepultado, então eu não sei em quanto tempo ele morreu, visto que antes o sepultamento demorava, enfim. Quando elas receberam a palavra, quanto tempo depois Lázaro morreu, não sei, também não importa. Mas Lázaro morreu, e aí agora eu fico imaginando o sentimento daquela adoradora, daquela serva. Será que foi de decepção? Será que foi de frustração? Quando a minha mãe morreu, eu pedi muito para Deus. Pedi, eu tinha certeza que Deus podia fazer. Mas também eu tinha certeza que Ele ia fazer se Ele quisesse. Mas eu tinha certeza no meu coração que Ele ia fazer o que eu queria. Porque o Senhor me ama. E eu orava, eu falava, Senhor, para que esse povo que não acredita veja quem é o Senhor. Senhor, se o Senhor não fizer, quem mais pode fazer? E eu busquei resposta e eu pedi para o Senhor. E o Senhor me respondeu, mas eu não quis ouvir. 9h da noite chegou no hospital onde a minha mãe estava internada, chegou um pastorzinho lá com uma Bíblia. Eu corri lá e falei assim, o senhor pode orar pela minha mãe? Aí ele falou assim, mas antes disso eu tinha pedido uma resposta para Deus. E aí ele falou assim, posso, vou lá. Aí ele foi, orou, subiu, orou, e eu fiquei esperando a resposta do Senhor. E quando a resposta chegou, ele falou assim, para o meu pai, falou para mim, irmão, aceita a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu também perdi alguém que caminhou comigo quase 40 anos. Mas eu tive que seguir. E
na hora que veio a resposta, eu falei, credo, esse homem é maluco? Isso é coisa que se fala? Só que eu pedi a resposta para o Senhor. E eu esqueci do que eu tinha pedido para o Senhor. Eu só achei que aquele homem estava doido. Nossa, que insensível que esse homem é. E passou 9 horas, isso aconteceu 9 horas da noite, 7 horas da manhã no dia seguinte, a minha mãe faleceu. Passou-se os dias e eu fiquei angustiada, eu fiquei triste, eu fiquei magoada com Deus, eu não conseguia louvar, eu não conseguia adorar, porque eu estava chateada. Então eu imagino o sentimento de Marta e Maria, porque a expectativa era tão grande. Olha, se o Senhor chegar a tempo, o Senhor vai fazer. E o Senhor falou que não é para a morte. Então eu fico imaginando a frustração dela, porque eu também fiquei frustrada. Até que o Senhor me fez lembrar do que eu tinha perguntado, da resposta. Você não pediu a resposta? Eu dei a resposta. Em outras palavras, aquele irmão estava falando, ela vai morrer, o Senhor vai levar. Ou eu acredito que já tinha levado, porque estava entubada, estava lá. Entende? Então, assim, a resposta do Senhor, ela vem, e às vezes não acontece como a gente esperou, entende? Isso da minha mãe é só um exemplo, para você poder se colocar no lugar da Marta e da Maria e entender a frustração delas, ou a decepção delas, ou a tristeza, ou o sentimento com Jesus. Mas, seguindo o texto aqui, a palavra de Deus fala que Jesus fala, olha, ele não está morto. E ele dorme. Aliás, ele dorme, aí todo mundo acha que ele está falando do sono, enfim, aí ele deixa bem claro. Ele, sim, agora ele está morto, morreu, né? Não tem mais jeito. E eu fico feliz porque eu não estava lá, né? Porque agora todos vão crer. Aleluias. Então, assim, se você é amigo do Senhor, se você tem adorado o Senhor, se você tem servido ao Senhor, se você tem buscado ao Senhor e você tem achado, você tem buscado a resposta, o Senhor tem te liberado uma palavra, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ou se o Senhor liberou uma palavra para a sua casa, olha, essa situação lá na sua casa não é para destruição, olha, essa situação que você tem apresentado a mim, filho, filha, não é para destruição, não é para desonra, não é para sua vergonha, mas é para a minha glória. Aleluias. E às vezes não aconteceu do jeito que a palavra foi liberada. Mas, ei, não fica frustrado com o Senhor. Não fica, porque o Senhor é o Deus do impossível. E se Ele liberou a palavra, então a palavra vai cumprir, queira o inferno ou não. Sabe por quê que Lázaro morreu? Para Jesus ir lá e operar o milagre, fazer o impossível. Aí ainda eu ouvi uma ministração onde fala assim, sabe por que Deus é o Deus do impossível? Porque com o impossível ninguém pode competir. Porque quando é um impossível, você fala, agora é só Deus mesmo. O inferno não pode competir com o impossível. O inferno não pode prevalecer contra o impossível. O impossível é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Aleluias. Então, o que você tem colocado diante do Senhor, teu Deus? E aí você tem olhado para a situação, você tem olhado para a sua vida, e você fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Muda a pergunta e fala assim, Senhor, para que eu estou passando por isso? Para quê? Porque é para um propósito muito maior. A situação na casa dos crentes, né? Porque eles eram crentes no Senhor. Eles eram adoradores, eles eram amigos de Jesus. Eles eram aqueles que adoravam, que cultuavam, que amavam a Cristo. Mas eles tiveram que passar por essa situação para que o Filho, para que Jesus fosse glorificado na casa deles, você entende? Na vida deles. Então, se você tem colocado a sua vida diante do Senhor, e Ele liberou uma palavra para você, e parece que está dando tudo errado, parece, sabe, quando tudo diz que não, se apega na palavra, se apega na verdade. Não é para a morte. Não é para vergonha. Não é para desonra e não é para perdição.
Talvez você tenha colocado a vida dos seus filhos na mão do Senhor e Ele fala para você, olha, essa situação não é para a perdição dos seus filhos, mas é para que na sua casa o meu nome seja glorificado. Talvez você tenha colocado o seu marido, os seus filhos, eu não sei o que você tem colocado na presença do Senhor, mas a resposta dele é para um propósito muito maior. Então, Senhor, para que eu estou passando por isso? Senhor, para quê? É para um propósito muito maior. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, a palavra do Senhor fala que, depois de receber a notícia, Jesus ainda ficou lá onde ele estava mais 2 dias, e depois voltando. E voltou-se a Betânia. No 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Lázaro já estava morto, Lázaro já estava sepultado. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, não sei dizer para você quantos quilômetros aqui, mas era longe. 2 dias. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assim. Pera lá, vamos voltar. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Tem que respeitar os pontos e as vírgulas, né? Porque senão a gente não entende nada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. De ressuscitar na ressurreição do... Aí ela fala assim, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu nisso? Ele está fazendo uma pergunta. Eu sou a ressurreição. Então Lázaro precisou morrer para Jesus mostrar que ele é a vida, entendeu? Deixa eu falar uma coisa para você. Será que eu e você, às vezes, nós não estamos precisando morrer, não? Pensa bem. Às vezes nós precisamos morrer, irmãos. Na maioria das vezes o homem ele precisa morrer. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida está nele. Então é necessário que o homem, ele morra para que Jesus viva em nós, entendeu? Aleluias. Então é necessário morrer. Fala aí pro teu irmão, você tem que morrer. Morre, irmão. Aleluias, né? Espiritualmente falando, tá, irmãos? Ninguém vai morrer, não, em nome de Jesus. E todo aquele... posso ouvir um amém? Oh, glória. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havias de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a irmã, a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Presta atenção que ele não mandou ela chamar. Alguém viu aqui no texto, ele não mandou Marta chamar. Mas Marta, ela era mais afobada, né? Ela estava mais disposta. E Maria já era mais na dela, mais quietinha. E quando ela fala para Jesus, se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. E aqui fala que quando Maria encontrou Jesus, ele falou a mesma coisa, né? Mas eu acredito que as formas de falar, olha aqui, você é amigo. Se você tivesse chegado a tempo, Jesus, isso não teria acontecido. Porque às vezes a gente faz isso com Deus. E Deus não age pela emoção de ninguém. Deus não age pela minha emoção, nem pela sua emoção. O fato dele me amar, o fato dele te amar, não vai mudar nada. Ele vai fazer no tempo que ele tem que fazer. Ele vai fazer do jeito que ele tem que fazer. Se ele tiver que levar, ele vai levar, assim como levou minha mãe. Sabe por quê? Porque era o propósito dele. Eu poderia fazer o quê? Aceita a vontade do Senhor teu Deus, né? Aleluias. Louvado seja Deus. E aqui fala que ele fala, se você crer, você vai ver a glória de Deus.
Então fica aí para você a resposta. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi liberada uma palavra lá, ele já fala, em outro livro fala assim: eu já não te disse, Marta, Marta, eu já não disse para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Só tem um requisito, né? É só um. Crer. Creia no Senhor, creia em Jesus, creia no Deus do impossível, porque se você crer, você verá a glória de Deus. A glória de Deus vai acontecer na sua casa. Porque Lázaro já estava morto, ele não tinha que ver mais nada. Mas as irmãs estavam vivas e elas buscaram ao Senhor, e elas buscaram a Jesus para que o impossível pudesse acontecer. Mas o impossível delas seria Jesus sarar, Jesus curar antes da morte. E Jesus não chegou a tempo. Mas se Jesus permitiu que tudo isso aconteceu, é porque a certeza que ele ia chegar depois do acontecido. Mas o depois é o tempo dele, entende? Depois é o tempo que o Senhor vai agir. Depois, que é o depois para elas, que é o depois para mim, é o tempo do Senhor. Não existe depois para o Senhor. Ele faz no tempo dele e não vai agir pela tua emoção. Então não adianta você ficar frustrado. Não adianta você ficar chateado. Não adianta ficar bravo com o Senhor. Não adianta não ter louvor nos lábios mais, assim como aconteceu comigo. Não consigo mais louvar. Ah, coitada. Mas aí o Senhor, eu creio que Ele teve misericórdia de mim. Ele devolveu de volta o louvor. Entende? Ele devolveu de volta o louvor porque eu só sei fazer isso, eu só sei adorar. Eu não sirvo para outra coisa, eu não presto para mais nada, a não ser adorar o meu Deus. Aleluias! Aleluias! E eu louvo ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor e que o louvor nunca saia, Senhor, dos meus lábios, do meu coração, em nome de Jesus. Que assim seja também na sua vida, em nome de Jesus. Então, se você recebeu a palavra do Senhor, creia que Ele vai chegar no tempo certo, no tempo oportuno, e Ele vai agir, independente da emoção, independente da emoção ou da afobação da serva, ou independente da adoração daquela adoradora acirrada, Ele vai chegar na hora certa. E aí fala que Ele chegou e Ele falou a mesma coisa para elas. Mas o que eu quero que você assegure aqui, assim como eu creio que lá no início elas ficaram asseguradas, se assegura na palavra do Senhor. Para que eu estou passando por isso? Para que a casa de Lázaro viveu tudo isso? Para a glória do Senhor, para um propósito muito maior. Então, para que você está passando por isso? Para que você vive? Para que é a sua vida? Para que serve a sua vida? Para que serve a minha vida? A não ser para um propósito maior do Senhor, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado em nós. Na sua casa, você sabe o que é isso? Que privilégio é esse? Que o nome de Jesus será glorificado na sua casa, na sua vida. Independente de diagnóstico, de resultado, não importa, porque o resultado aqui foi o sepulcro. E daí? E daí? Jesus chegou! Aleluias! Aleluias! E quando Jesus chegou, fala que ele se compadeceu e ele chorou e ele queria saber aonde estava enterrado, como se ele já não soubesse, né, onde é o sepulcro. Fala que foi conduzido até o sepulcro e quando ele chegou, ele pediu para alguém tirar a pedra. Então ele gritou: Lázaro, vem para fora. Aleluias. E aí antes disso ainda houve ali os questionamentos, quando aquela que era serva, acirrada, fervorosa, ouviu do Senhor, tira a pedra, ela falou assim: mas Senhor, já tem 4 dias. E às vezes nós questionamos: Senhor, mas isso já está fedendo. O Senhor fala: e daí? Eu sou especialista em limpeza. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Senhor, mas já está morto. Eu sou especialista, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Aleluias.
E talvez a gente lendo esse texto, a gente fala assim, credo, mas Marta, mas Maria, elas foram tão incrédulas, né? O que você acha? Elas foram ou não? Porque elas andavam com Jesus assim, ó. Você acha que elas foram incrédulas? Às vezes eu acho, né? Mas aí o Senhor fala para mim e para você assim, ô Marta, ô Maria, presta atenção aqui numa coisa. O seu Lázaro nem morreu ainda. E você já deixou de acreditar, ó. Você está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? Ainda não acabou, ainda não morreu e você já não consegue mais acreditar. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aleluias! Aleluias. Louvado seja o seu nome, Senhor. Por muito menos nós ficamos incrédulos. Por muito menos nós deixamos de acreditar. Quando o Senhor falou assim, retira a pedra. Sabe por quê? Porque a ordem, a palavra que foi liberada foi de vida. Levanta, Lázaro, e vem para fora. Jesus podia, com a pedra ali no sepulcro, se não fosse removida a pedra, Jesus podia ter ressuscitado Lázaro, sim ou não? Claro que sim. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro. Só que a busca era de quem? Lázaro estava morto. Lázaro não estava sabendo de mais nada. Mas a busca ali, o milagre ali, quem viveu foi Marta e foi Maria. Então, quem estava viva do lado de fora. Aí eu até já ouvi o irmão falando assim, o único que escutou a Lázaro, a Jesus foi Lázaro, foi o morto. Por isso que fala, é necessário morrer, não é? Porque vai haverá o dia que os mortos ouvirão o Senhor, diz a palavra. Por isso que eu falei, é necessário morrer, de fato. Morrer, né? Morre o velho homem e nasce o novo homem. Porque senão a gente não escuta ao Senhor. A outra ouviu, tira a pedra, reclamou. Mas isso daí não está bem, não. Já está fedendo, já está podre, já estragou. O Senhor chegou atrasado. A outra a adoradora, ela ficou quietinha, mas quem sabe ela estava falando, meu Deus, o que ele vai fazer? Né? Então, assim, quando o Senhor podia ter ressuscitado a Lázaro, dada a ordem de vida, de ressurreição, levanta, e se a pedra tivesse posta no sepulcro, ia impedir o homem de sair. Ele ia ressuscitar lá dentro do sepulcro a troco de que ele ia conseguir sair sozinho? Não, claro que não. E Jesus deu uma ordem ali, para que retirassem um empecilho que impedia o milagre de vir para fora, entende? E aquilo servia para Marta e para Maria, não era para Lázaro. Olha aqui, Marta, você acha que isso daí é empecilho? Você acha que essa pedra aí é empecilho? Essa pedra aí está vedando o quê? Então tira o que veda o milagre de vir para fora. Porque não importa se está podre, não importa se estragou, não importa se morreu, não importa se você acha que é o fim, porque eu cheguei. Aleluia. E como foi falado aqui, quando o Senhor chega, quando a presença de Deus chega, tudo muda. Transforma tudo. Transforma tudo. E aquilo que era morte se transformou em vida, porque foi liberada uma palavra. Sai para fora, vem, volta para a vida. Aleluias. E elas viveram ali. Então elas puderam ver que foi retirado o impedimento. Na visão de Marta, aquilo era um impedimento, né? A pedra era o que vedava para que aquilo não fosse violado, para que aquilo não fosse o corpo em decomposição, para não saísse os odores. Então ela achava que aquilo dali era era o que realmente impedia de que pudesse acontecer algo, que Lázaro pudesse sair de lá. Mas Jesus estava mostrando para ela, tira o que impede. Você está entendendo o que eu estou falando? Tira o impedimento das portas do sepulcro. Ou melhor, tira o impedimento das portas do seu coração. Aleluias. Tira o que está impedindo as portas do seu coração, sabe por quê? Porque o Senhor não vai liberar uma palavra de vida se o milagre não puder sair para fora, entende? Se o milagre não puder saltar para fora, para que o Senhor vai liberar uma palavra de vida se ele ficar retido, se ele ficar preso?
É necessário que você libere, remova mesmo o impedimento do seu coração. Porque todos querem viver o milagre? Claro, claro que sim. Mas liberar as portas daquilo que está impedindo o agir de Deus é muito difícil. Tem questionamentos, tem comentários, porque muitos falavam assim, esse daí que curou, que abriu os olhos de cegos, não podia ter vindo antes, não podia ter liberado, salvado esse homem, não deixado que ele morresse? Então isso significa os comentários, os que falam a nosso respeito, mas não é essa daí, não é crente, essa daí não é aquela que serve ao Senhor, mas daí não é pastora, olha, mas isso daí, olha, esse daí não é o marido da pastora? Aleluias, presta atenção e foca somente em Jesus Cristo. Foca somente na palavra que foi liberada. Tudo isso. Senhor, para que isso? Para que tudo isso que você está passando, para que tudo isso que você está vivendo, para que tudo isso que você tem apresentado diante do Senhor, seja para a honra e glória de Jesus, para que você viva a manifestação do Senhor, da glória do Senhor, porque quando Ele liberar a palavra de vida, meu amado, nem a morte pode impedir. Nem a morte pode impedir. Porque a morte não foi capaz de impedir. A palavra do Senhor vem para fora. É tempo de viver. É tempo de viver. Aleluias. E quando ele saiu do sepulcro, ele foi para um novo propósito. Ele foi para uma nova vida. Aí foi uma nova perseguição, porque aí queriam matar ele. Aí foi uma outra coisa, porque a vida do crente é assim. É um problema atrás do outro, né? Mas em todos o Senhor está conosco. Mas em todos o Senhor está com você e Ele não te abandona de jeito nenhum. Ele não vai chegar depois, não. Ele chegou, já estava morto. Não, não. Não é isso, não. Ele chegou no tempo certo, no tempo dele. Ele chegou para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que eles vissem a glória de Deus. Então, quando Jesus chegar, quando o Senhor se levantar a seu favor, é para que você veja a glória de Deus se manifestar na tua casa. Receba essa palavra no teu coração.